Oi, bom dia pessoal, tudo bem? Não, desculpe as falhas aí, vai ser um vídeo caseiro, não tem nada de profissional aqui, né? Então eu estou aproveitando para, nesse retorno com vocês, dizer que eu estou com saudade dessa turma, eu gosto muito de vocês, sintam-se tranquilos para perguntar alguma coisa, entrem no grupo, se façam presentes, porque na outra, antes das férias aí, tem gente que eu não sei se visualizou, se participou do grupo. Se vocês sabem que tem alguém que está fora do grupo, por favor me avisem. Apesar de que eu acho que o coordenador do grupo aí está ciente dos alunos que estejam todos presentes, né? Mas deem sinal de vida, porque às vezes a gente não sabe se o aluno, se ele já assistiu, porque mesmo que eu coloque o vídeo, disponibilize o vídeo, tem lá 30, 40 visualizações, alguém pode ter assistido 2 ou 3 vezes, então eu não tenho como saber se o aluno realmente assistiu, se ele entendeu. E como diz que quem cala consente, né, então eu estou achando que está todo mundo entendendo, de repente a coisa não funciona dessa forma também, né? Eu sei que eu mandei um vídeo, um slide antes das férias, falando dos plateumintos e dos nemateumintos. Mandei um vídeo agora, na segunda-feira, falando do revisional do sistema positivo, mas eu vou fechar então esse assunto para a gente estar prosseguindo. Eu acredito que todos já tenham pego um novo material. Então aí a partir da outra semana a gente começa a dar continuidade aos grupos de seres vivos, né? Então eu peguei o livro lá do livro Caderno de Atividade de vocês, um resuminho básico aqui do filo dos plateumintos, né? Está na página 22 do Caderno de Atividade de vocês. Então as principais características dos plateumintos são conhecidos como vermes chatos, então ele tem o corpinho bem achatado, né? Apresentam corpo longo e achatado dorso ventralmente, quer dizer, a parte das costas dele e o ventre são achatadas. Alguns são parasitas e outros apresentam vida livre. Quem vai ter vida livre nesse filo são as planárias, que depois a gente vai falar um pouquinho delas, né? Elas não dependem de outros seres vivos ou não parasitam nenhum organismo vivo. Animais triblásticos, só relembrando, animais triblásticos são aqueles que apresentam os 3 folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e exoderme, certo? São acelomados, ou seja, não possuem aquela cavidade que é chamada de celoma. Simetria bilateral, eles podem ser divididos em 2 segmentos exatamente iguais. Cefalação com órgãos sensoriais e parte dos gânglios cerebróides, quer dizer, eles já apresentam um cérebro um pouquinho mais desenvolvido que os outros grupos que a gente já estudou. Apresentam um sistema excretor com células flama chamadas solenócitos. Então, ele já apresenta um sistema excretor um pouquinho mais evoluído e apresentam essas células chamadas de solenócitos. Não apresentam sistema circulatório e respiratório, ainda não desenvolveram esses 2 sistemas. O sistema respiratório e circulatório ainda é mais ou menos que por osmose, que vai ter a troca de substâncias. Realizam trocas gasosas e a distribuição de nutrientes por difusão. Sistema digestório incompleto. Lembrando que quem tem sistema digestório incompleto são os protostômios, né? Primeiro a boca, então eles não têm ânus. Alguns grupos ausentes, sistema digestório incompleto ou ausente. A reprodução assexuada vai ser por laceração, ou seja, se você cortar uma planária em vários segmentos, todos eles vão transformar numa planária de novo. Reprodução sexuada. A maioria das espécies são monóicas. O que isso quer dizer? Monóico quer dizer que eles são hermafroditas, ou seja, no mesmo organismo tem o sexo masculino e feminino. A fecundação é cruzada ou interna e o desenvolvimento vai ser direto sem o desenvolvimento de óvulos, né? Aqui nós temos as classes. Classe turbelária, que são as planárias,
o trematoda, que são o exemplar que aparece ali, é o esquistossomo, o Schistosoma manzoni, né, que é o vermezinho lá que causa barriga d'água, e a classe cestoda, que é a solitária. Deixa eu descer a tela aqui para a gente analisar então algumas doenças causadas por plateumintos em seres humanos. Então a primeira que aparece lá é o Schistosoma manzoni, né? Aí no Schistosoma manzoni nós vamos ter um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário é o caramujo e o hospedeiro definitivo é o homem. Como que vai acontecer a transmissão dessa doença? Essa transmissão da doença é transmitida pelas larvas, que são chamadas de cercárias, que vão penetrar pela pele das pernas, pela pele do indivíduo, se ele entrar numa lagoa, que é chamada de lagoa de coceira, porque quando a pessoa entra na água, ela já percebe uma certa coceira, ela tem que sair dali rapidinho, porque é sinal de que essa água está contaminada. Aí os sintomas provoca diarreia, dor abdominal, hemorragias, destruição das células hepáticas, o que vai causar uma situação chamada de hepatomegalia ou esplenomegalia. Hepatomegalia é aumento do tamanho do fígado, esplenomegalia aumento do tamanho do baço, certo? A profilaxia é interromper o ciclo de vida do parasita, como combater o caramujo e o saneamento básico também é interessante. Só uma observação: quem trouxe o Schistosoma manzoni para o Brasil foram os escravos, porque o Schistosoma manzoni não era um parasita que tivesse aqui. Quando vieram os escravos para o Brasil, então o Schistosoma veio junto com eles, e eles defecavam em qualquer ambiente, né? Não tinha sanitário para eles fazerem as suas necessidades. Então, com isso, perto de água, naturalmente, se for observar no mapa o desenvolvimento dos casos de barriga d'água no Brasil, a maior incidência de número de pessoas com barriga d'água vai estar exatamente nos lugares onde se manteve a mão de obra escrava por muito tempo. É claro que isso depois vai tendo a distribuição, mas a concentração maior são nessas regiões. A outra doença que é transmitida também por plateuminto é a taenia, ou a solitária, né? Nós temos os dois tipos, taenia sóleo e taenia saginata. Hospedeiro intermediário, no caso as taenias, o suíno ou bovino. E o hospedeiro definitivo, o ser humano. A ingestão de carne bovina ou suína mal cozida, mal passada, desde que esse animal esteja contaminado pelo verme, então vai passar para o ser humano. Larvas com os cisticercos, né? Os sintomas: provocar alteração do apetite, cólicas intestinais, náusea, vômito, diarreia, cansaço, mal-estar e insônia. Ele vai mexer inclusive com o organismo do indivíduo, não permitindo que ele tenha uma noite de sono tranquila, né? A profilaxia: não consumir carnes com suspeita de contaminação ou mal cozidas, e o tratamento do doente. E você vai ver tanto nessa como nas outras doenças de verminoses, a profilaxia inclui o saneamento básico, que é água tratada, tratamento de esgoto, tudo isso faz parte do saneamento básico. A outra doença que ele está falando aqui, que é o da taenia sóleo, no caso é a cisticercose, que é uma situação à parte da teníase, né? A taenia sóleo, o hospedeiro intermediário vai ser o ser humano. Nesse caso, o que vai acontecer? Qual que é a diferença da teníase para a cisticercose? Aqui, na teníase, vocês viram que teve a ingestão de larvas. Na cisticercose, a ingestão de ovos que vão estar presentes na água e alimentos contaminados. Então, é muito comum, às vezes, o aluno errar quando se trata de teníase, porque ele vai ligar tudo
a carne mal cozida e mal passada. Já viu um monte de gente errando exercício, porque lá na opção está lá carne mal cozida e mal passada, e a cisticercose não é pela carne do porco ou do boi mal cozido e mal passado, e sim por alimentos contaminados, certo? E a cisticercose, o grande problema dela é que ela vai causar problemas neurológicos, porque esse ovinho da tênia, ele pode se implantar no cérebro. Eu acho que nos vídeos, no slide que eu mandei para vocês, tem lá o slide de cérebro com cisticercose, então ele pode se implantar, um só ou vários, se implantar lá no cérebro, e isso aí pode causar problema neurológico, cegueira, e pode levar inclusive o indivíduo à morte se o cisticerco se localizar numa região do cérebro que controla, por exemplo, o batimento cardíaco, né? A profilaxia, no caso, tratamento da água, higiene dos alimentos e tratamento dos doentes, ok? Então aí está o resuminho das doenças provocadas ou causadas pelos plateuminos. Descendo a tela, nós vamos fazer o resuminho agora dos nematóides, ou filonematodea, ou nematoda. Animais de corpo liso e cilíndrico, então, plateuminto, vermes achatados. Nemateumintos, ou nematodas, são os vermes com corpo cilíndrico. A maioria de vida livre, que vive em vida livre, ambientes marinhos, lucícolas e no solo. Existem espécies que são parasitas, e essa que a gente vai analisar na tabela de doenças lá causadas por parasitas. São pseudocelomados, possuem um falso celoma, uma falsa cavidade. O líquido pseudocelomático auxilia na movimentação, circulação e distribuição de substâncias pelo corpo, mesmo porque eles ainda não têm um sistema circulatório muito eficiente, né? Sistema digestório completo. Então, ó, filonemateuminto, ele, na linha evolutiva dos filos que a gente viu até agora, ele vai dar um marco aí, por quê? Porque ele vai ser o primeiro filo na evolução aí que apresenta sistema digestório completo, ou seja, com boca e ânus, certo? Depois aqui nós temos, são revestidos por uma cutícula dura e resistente, então é como se eles tivessem uma cutícula, uma membranazinha que vai dar uma resistência maior à sua pele. Seu sistema excretor é tubular, então em forma de H, então já tem um sistema excretor um pouco mais evoluído. Apresenta um anel nervoso. Esse anel nervoso vai fazer a distribuição das conexões nervosas do animal. A reprodução sexuada apresenta animais dioicos com dimorfismo sexual, quer dizer, animais dioicos são sexos separados, dimorfismo sexual, que eles apresentam diferenças entre o macho e a fêmea, o maior e o menor, por exemplo. Fecundação interna e com desenvolvimento indireto. Aí eles vão produzir os ovozinhos. Vamos descer a tela aqui para eu falar sobre o resumo das doenças provocadas pelos nemateuminos. Aquela que acho que a maioria de vocês já sabe, já ouviu falar, ascaridíase, provocada pelo Ascaris lumbricoides. Hospedeiro único é o ser humano, então a lombriga só parasita, aí no caso o Ascaris lumbricoides, o ser humano. Ingestão de alimentos e águas contaminadas pelos ovos fertilizados à lombriga é a forma de transmissão. Então, água e alimentos contaminados, essa é a forma mais comum. Podem provocar desconforto abdominal, diarreia, anemia, obstrução intestinal, asfixia, irritação dos brônquios e convulsões. Por quê? Professor, mas o que tem a ver os brônquios, né? Se vocês viram o outro slide, se vocês leram o texto, vocês viram que numa fase da reprodução da lombriga, ela sai do intestino, sobe pelo esôfago, aí vai pela traqueia, desce, vai lá no estômago, no pulmão, para terminar o processo de reprodução. Aí depois ela volta e vai se instalar definitivamente no intestino, que é o habitat normal dela. Mas ela faz esse passeio, vamos dizer assim, né? Um passeio bem
sem noção, né? E nesse processo dela ir para o pulmão e voltar, às vezes quando a criança, porque a lombriga é uma verminose muito característica de criança, por pôr a mão na boca, pega a chupeta do chão e tal, o número de lombrigas, se o adulto que cuida dessa criança não tiver o cuidado de estar ministrando um vermífugo pelo menos uma vez por ano, elas vão se multiplicar. E o número de lombrigas dentro do organismo humano, ele pode determinar a perfuração dos alvéolos pulmonares e não causar a morte por embolia pulmonar provocada pelo número excessivo de lombrigas que vão se reproduzir lá no pulmão. E a asfixia, como ele fala ali num dos sintomas, é porque nessa volta que a lombriga vai fazer, ela pode parar entre o esôfago e a traqueia, que é aquela área de conexão que a gente sabe que tem aqui na garganta, e a pessoa não consegue respirar e morrer por asfixia. Morrer por asfixia em decorrência das lombrigas que estão parando ali, certo? O tratamento, a profilaxia, saneamento básico, cuidados de higiene e tratamento dos doentes. Que o tratamento dos doentes basicamente é ter medidas de higiene e tomar vermífugo pelo menos uma vez por ano, certo? Depois aqui nós temos a enterobiose, que é o enteróbios vermiculares. Esse verme é conhecido também como oxiurose, né? Essa verminose. Ingestão de ovos, também em alimentos contaminados, água e alimentos contaminados. O que caracteriza a oxiurose ou a enterobiose é uma coceira muito grande na região anal. Em número excessivo ele pode provocar diarreia, dores abdominais, náuseas e vômitos, quando o verme se multiplica numa quantidade muito grande. A coceira vem porque a fêmea desse verme, ela fica mais lá na região do reto e ela sai na região do ânus para se reproduzir, se multiplicar, certo? Então a criança, às vezes, quando tem a oxiurose, ela vai ter uma coceira muito constante nessa região. Tratamento: higienização dos alimentos e tratamento dos doentes. E cuidado com as roupas, lavar essa roupa separada, ferver água para jogar nas roupas íntimas, mas lençol, tudo mais também tem que ser lavado, porque senão pode ter algum ovinho ali e acontecer a contaminação. A última doença, e não menos importante, dos nematódios, é a filariose. A filariose é a única verminose que você vai ouvir dizer que foi transmitida pela picada de um mosquito. Porque o verme é Wuchereria, que nome legal esse, Wuchereria bancroft. Wuchereria bancroft, ela vai ser o hospedeiro intermediário do mosquito, que é o mosquito do gênero Culex. Não é um mosquito muito comum. E o ser humano é o hospedeiro definitivo, certo? A picada da fêmea do gênero Culex vai levar as larvas. Então, se o mosquito estiver contaminado pelo verme, a Wuchereria, ele vai, quando picar uma pessoa para sugar o sangue dessa pessoa, ela vai transmitir a filária para o ser humano. Aí, ela vai provocar o entupimento da circulação linfática, né? Aí vai aumentar imensamente. Se vocês procurarem imagens na internet sobre filariose, também conhecida popularmente como elefantíase, vocês vão ver que aparecem imagens escabrosas, muito feias, de inchaços, às vezes numa perna só, às vezes nas duas pernas. A região de mama, escroto também pode ser, desde que seja picado pelo mosquito, né? Aqui ele está falando, principalmente pernas, braços, bolso escrotal e mamas. Qual que é a profilaxia nesse caso? Tratamento dos doentes e combate aos mosquitos transmissores. Então essa é a filariose, que é a única verminose que você vai ouvir dizer que foi provocada pela picada de um inseto. As outras verminoses geralmente vai ter um hospedeiro intermediário, no caso lá da xistosoma, que é o caramujo. Você vê outros hospedeiros intermediários, que a gente chama também de vetores, né? Mas a filariose, a única provocada por
pela picada de um inseto, desde que ele esteja contaminado. Vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui. Não, aqui finalizou. Então, pessoal, é isso aí. Aí no próximo vídeo eu já vou estar ingressando com o conteúdo da apostila seguinte, a apostila 6, certo? As atividades dessa apostila eu passei a correção todas para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado e tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar, fiquem à vontade. Um beijo, fiquem com Deus.